Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Amém? Pode sentar. Irmãos, já falei hoje pela manhã do rei Josias, mas eu quero concluir esta mensagem. O autor aqui de 2 Reis, ou do livro de Reis, há quem defenda que 1 Reis e 2 Reis é um livro só, mas o autor ele declarou assim, que nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. Isso nos revela intensidade e devoção. Assim, gente, o rei Josias, ele faz parte de um pequeno grupo de reis de Judá, que fizeram o que foi justo, o que foi bom, o que foi reto aos olhos do Senhor. E eu olhando, queridos, para a linhagem desses reis, eu percebo aí que não existe maldição hereditária. Ou seja, para que nós entendamos melhor, é aquela questão que Ezequiel mencionou lá no capítulo 18, inclusive vale a pena nós conferirmos, se você quiser abrir no profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 20 somente. O profeta, ele declarou assim, Ezequiel 18, 20, o profeta, ele declarou assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, amados, eu vendo assim a sucessão de reis de Judá, alguns fizeram o que foi extremamente mal aos olhos do Senhor, enquanto que outros fizeram o que foi bom. Podemos começar com o pai de Uzias, o pai do rei Uzias, Amazias, fez o que foi reto aos olhos do Senhor, porém teve ali algumas falhas. Uzias, o rei Uzias, aquele tão famoso mencionado lá no capítulo 6 do profeta Isaías, o rei Uzias, ele começou muito bem o seu reinado, prosperou, Deus o abençoou, fez o que era justo aos olhos do Senhor, construiu bastante, mas o orgulho lhe trouxe prejuízos, e ele quis fazer aquilo que não era para sua alçada, e acabou ficando leproso, e a lepra levou à morte. Uzias teve um filho chamado Jotão. O Jotão já fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferentemente do seu pai Uzias e do seu avô Amazias. O Jotão, ele teve um filho chamado Acás. Acás talvez foi um dos piores que reinou em Judá e encheu o templo de entulhos, fez alianças erradas, enfim, transgrediu muito a lei do Senhor. E Acás teve como filho Ezequias. Ezequias já fez o que foi reto aos olhos do Senhor. Ezequias fez toda a diferença, celebrou a Páscoa,
acabou com Neustan, aquela serpente de metal que o povo ainda idolatrava, e aniquilou com muita idolatria em Judá. Ezequias fez a diferença. Ezequias ficou tão doente que o Senhor falou para ele o seguinte: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Mas ele se humilhou diante do Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, se compadeceu dele e mandou o profeta Isaías falar com ele que acrescentaria mais 15 anos na sua vida, e de fato aconteceu. Gente, era para ele ter morrido, não morreu. Depois disso ele teve um filho que foi o pior de todos os reis. Qual o nome do filho de Ezequias? Quem sabe? É um bom de Bíblia aí. Filho do rei Ezequias, Manassés. E o Manassés, queridos, ele reinou bastante, ele reinou 55 anos em Judá. Pense tudo que que nem dizer ao pai, esse cabra fez. Passou até o filho dele pelo fogo, assim como Acás. Tanto Manassés quanto o vô dele, Acás, passaram seus filhos no fogo, ou seja, sacrificaram ao deus Moloque. Sacrificaram ao Moloque. Eu brinquei lá no seminário o seguinte: quem que gosta de pé de moleque aqui? Levante a mão, quem que gosta de pé de moleque? Moleque é derivação de Moloque. Então, quando se come pé de moleque, você está comendo pé de Moloque, né? Então é melhor repensar sobre o pé de moleque. Inclusive é errado chamar o menino de moleque, que é uma derivação do Moloque, gente. E o Manassés fez o filho dele passar pelo fogo. E depois Manassés teve um filho chamado Amon. O Amon era tão ímpio, reinou tão impiamente, que viveu pouco, viveu 2 anos, e foi morto pelos seus súditos, seus próprios súditos o mataram. E gente, o Amon ele teve um filho. Quem foi esse? Josias. Josias foi o melhor de todos, um rei muito piedoso, um rei que fez toda a diferença em Judá. Mas devido a toda essa historicidade, o tanto que o povo se inclinou à corrupção, à desobediência, à rebeldia, Deus não deixou de exercer juízo, mesmo tendo reinados íntegros, reinados justos. Nem Ezequias fez concertos que amenizou a ira de Deus em relação ao povo de Judá. Muito menos Josias, que ainda praticou atos muito mais abrangentes e relevantes do que o próprio rei Ezequias. Porque o Josias ele celebrou uma Páscoa, falando em Páscoa, né? A Páscoa está se aproximando, muito mais elaborada, muito mais observada, muito mais detalhada, muito mais intensa do que propriamente o rei Ezequias. Mas, gente, tem alguns pontos na vida de Josias que me chamam a atenção. Ele começou a reinar novinho, começou a reinar com 8 anos de idade, 8 anos, menino. É óbvio que uma criança não poderia reinar sozinho, teve que ter pessoas para lhe auxiliar. Talvez a sua mãe lhe deu uma grande ajuda, seu pai não, seu pai era ímpio, né? Teve a ajuda de conselheiros. Talvez o sumo sacerdote Ilquias fez toda a diferença na vida deste rei Josias. Mas assim, queridos, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos do Senhor e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E isso, amados, é extremamente vital para o povo de Deus. É extremamente importante.
se nós quisermos alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, não podemos desviar-nos. Não podemos. E como que nós vamos perseverar até o final? Através da lei, observando os mandamentos, as ordenanças, tudo aquilo que Deus estabeleceu, que Deus estipulou para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. O rei Josias, ele resolveu andar de braços dados com o Senhor, resolveu ter vida com Deus, resolveu agir de maneira justa diante dos olhos do Senhor. E isso é uma coisa, amados, que cabe a nós fazermos voluntariamente. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus e pelo nosso Espírito, numa coalizão que vai promover a edificação. E, gente, nós, como aconselhou lá o autor aos Hebreus, nós temos que estarmos focados na nossa jornada espiritual, na nossa jornada cristã, porque com toda certeza 1000 cairão do nosso lado e 10.000 à nossa direita, porém se nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, absolutamente nada vai nos prejudicar, absolutamente nada. Mas a recomendação que Josias seguia era a mesma recomendação que Josué teve da parte de Deus. Capítulo 1, versículo 7, o próprio Deus está falando para Josué: você precisa observar toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Nós, como povo de Deus, amados, nesse tempo mau que nós estamos vivendo, nós precisamos de sabedoria para agirmos prudentemente, nos conduzirmos de forma prudente, sem nos desviarmos, sem naufragarmos na fé, sem abandonarmos o barco. Porque, gente, quando nós estamos focados em Cristo, nem aquilo que acontece à destra, nem aquilo que acontece à esquerda pode nos afetar, porque nós estamos focados. Nem o embaraço, nem o pecado que tão de perto nos rodeia pode nos tirar do propósito que Deus tem para nós. É claro que enfrentaremos os gigantes, os inimigos, as demandas, toda a problemática desta vida, todos os pesos, todas as batalhas, todos os fracassos, todas as perdas. O dia mau nos assola, mas quando nós estamos em Deus, com certeza a vitória é certa. A vitória é certa. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem pode glorificar ao Senhor? A nossa força vem do alto, a nossa força desce do Pai das luzes, não há mudança nem sombra de variação. Então, amados, Josias, ele resolveu andar com o Senhor. Isso fez toda a diferença na sua vida. Segundo ponto, Josias, ele se preocupou com o templo do Senhor, ele se preocupou com reformas. O que nós precisamos reformar nas nossas vidas? Onde nós precisamos mexer, queridos? Onde? Nós somos seres humanos e, obviamente, o tempo todo nós precisamos de mudança. E o que pode promover verdadeiramente mudança nas nossas vidas? É o próprio Deus, é o Espírito de Deus, é a sua palavra, e é o desejo de reforma. É o desejo. Não pode se acomodar com aquilo que não está bem. Olha, gente, a quantia que aqueles reis transgrediram e encheram o templo de tantas abominações, ídolos, encheram de tranqueira o templo, encheram de entulhos o templo. Acás, Manassés fizeram que foi extremamente mal aos olhos do Senhor. Ezequias, ele teve que fazer uma limpeza geral
O seu próprio pai havia enchido o templo de bugigangas, de lixo. Enfim, ele chegando em banco. O Josias também, amados. E assim, o tempo desses reis, eles descuidaram, mas eles foram indiferentes, bem diferente. Ali no começo do reinado de Salomão, onde havia aquela dedicação, onde havia aqueles sacrifícios, com toda a devoção ao Deus de Israel, mas depois houve um desleixo, foram deixando, e o templo foi ficando abandonado, e as rachaduras foram aparecendo, enfim, um monte de coisa ali, e o Josias olhou para tudo aquilo e não se conformou. Ele quis reformar o templo. Aí ele comissionou homens ao seguinte: o povo do pratas, vocês vão pegar essa prata e vão levar aos carpinteiros, aos pedreiros, aos responsáveis pela obra que está sendo feita, e vão pagar eles, e também vão comprar madeira, outros materiais que são necessários para a reforma do templo. Ele administrou isso. E amados, eu vejo que nós podemos tomar isso como exemplo também, nos preocuparmos com a restauração, não só da nossa igreja, com as melhorias que a nossa igreja precisa. É óbvio, amados, que eu louvo a Deus por aqueles que são dizimistas fiéis, por aqueles que são ofertantes com generosidade. A pessoa que assim procede, ela tem muitos benefícios da parte do Senhor, porque atenta para o reino, atenta para a obra, atenta para as necessidades da igreja. Eu estava falando hoje cedo, que nós estamos administrando aqui as finanças de uma maneira assim limpa, de uma maneira honesta. E gente, graças a Deus nós estamos rigorosamente em dia, está tudo certinho, não estamos devendo nada para ninguém. A única coisa que nós estamos devendo é uma roçadeira que eu comprei esses dias atrás, até porque eu não podia mais carpir, gente. Eu desanimei, porque eu carpia aqui, ia para lá, crescia aqui, voltava para cá, carpia aqui, ia para lá, estava cumprindo lá de novo. Gente, o mato estava tão grande que, olha, eu encontrei jacaré, encontrei cobra, encontrei lagarto, sabe, gente? Olha, era um zoológico. Mosquito, então, toda a qualidade do mosquito. Formigas africanas, egípcias, asiáticas, olha, gente, ratos. Ainda bem que tem um gato aí que matou um rato, ganhou um ponto só comigo, só um pontinho, precisa matar ainda mais ratos. E gente, chegou um tempo que eu lamentei, eu pensei, misericórdia, eu tenho que comprar uma roçadeira. Eu estava ficando com depressão olhando para aquele mato. E aquele mato, Paulo olhava para mim e, gente, era um bombardeio. Até que eu não aumentei e fui lá e comprei uma roçadeira. Fizeram lá em 300 vezes, sabe, gente? E eu estou amando essa roçadeira, sabe? Porque agora está tudo limpinho, está igual eu, assim, gente. Roçadinho. Então, eu peguei um amor por essa roçadeira que vocês não têm noção, gente. Nunca vi tanto uma roçadeira na minha vida. Mas é o zelo pela casa do Senhor, os reparos. E olha, gente, eu estava falando hoje pela manhã, quem estava aqui, nós estávamos orando à tarde, porque deu aquela chuvinha, e Deus foi bom que preservou, porque esses dias qualquer garoto estava dando, amados, estava vindo água de pombo aqui dentro. Triste, porque o cheiro da água de pombo não é cheiro de boticário, não é cheiro de Avon, não é cheiro de Natura, não é cheiro de Jequiti, não é Tracy Marchand, não é Rexona, não é nada disso, não é febo, é cheio de pombo mesmo, e está ficando insuportável, queridos. Esses dias eu estava puxando água aqui, eu estava pensando, misericórdia,
Uma hora Deus vai mudar essa história, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Eu sei que o Senhor já tem uma cobertura nova para nós, Senhor, em nome de Jesus. Vai chegar um tempo que tudo vai estar consertadinho nessa igreja, em nome de Jesus. E foi, amados, o que Josias fez. Ele se preocupou, administrou muito bem o temor do Senhor. Os trabalhadores eram honestos. Não preciso nem dar prestação de contas como que eles estão administrando a prata, porque eles são honestos. Gente, a obra aconteceu e olha, foi achado o livro da lei. Já percebeu, que quando a tua casa está bagunçada, você quer alguma coisa, você vai e procura, e acaba não encontrando. Aí de repente você pega para organizar e vai com paciência, de repente está aqui. A organização traz o benefício. A organização traz o benefício, amados. E assim eles acharam o livro da lei, talvez o Pentateuco, talvez algumas passagens do Deuteronômio. E quando o Euquias deu essa palavra, esse livro para o Zafã ler, o Zafã começou a leitura e aquilo impactou sobremaneira o Josias, impactou o coração dele, a ponto dele rasgar as suas vestes, a ponto dele se humilhar, a ponto de perceber a quantia que o povo tinha transgredido e que realmente o povo de Judá estava em maus meus olhos. E assim, amados, eu percebo que hoje pouca gente está se quebrantando mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus. E se essa palavra, amados, pregada, lida, não fizer a diferença nas nossas vidas, é melhor nós buscarmos um conselho com o Senhor. Porque a palavra de Deus tem que fazer a diferença nas nossas vidas. Tem que impactar os nossos corações. Porque, como disse o autor aos Hebreus, essa palavra é espada, ela é poderosa. Ela só não terá poder se ela encontrar corações fechados, corações duros. Ou seja, a pessoa ouve a palavra e não muda suas atitudes. Não se dá a uma libertação. Não se dá a uma transformação. Isso é muito sério, isso é comprometedor. E o Josias, na medida que o Zafã ia lendo, gente, ele se humilhou diante de Deus. E aí eu vejo um outro ponto importante na vida dele, que ele mandou alguns mensageiros até uma profetisa chamada Hulda. Olha o nome da profetisa, Hulda. Interessante, amados, ninguém sabe por que ele mandou os mensageiros a uma profetisa, visto que Jeremias profetizava nesse tempo, Sofonias profetizava nesse tempo, Abacuque profetizava nesse tempo, mas ele mandou mensageiros a Hulda. Isso me revela que as mulheres de Deus precisam ser honradas e valorizadas, porque as mulheres podem ser extremamente usadas pelo Senhor nosso Deus. Nos dias de hoje, nós precisamos honrarmos, ouvirmos aquilo que as mulheres de Deus têm para falar aos nossos corações. E onde estão as mulheres de Deus aqui para glorificar o Senhor Deus? Gente, era uma mulher usada, posicionada na presença de Deus, e falou da parte de Deus. Falou da parte de Deus. Nós, como servos do Senhor, amados, nós precisamos nos posicionarmos a fim de que Deus nos use para aquilo que realmente é útil, no que diz respeito à obra, no que diz respeito às coisas espirituais. Olha, gente,
Jeremias não foi consultado, Sofonias, Abacuque não foi consultado, quem foi consultado foi Uda. E a palavra que ela deu a Josias, através dos mensageiros: olha, o povo é difícil, o povo é complicado, o povo é desobediente, o povo é rebelde, vai haver cativeiro, vai haver destruição. Deus já havia sentenciado, mas como você se humilhou perante a minha palavra, com você será diferente. Acompanhe comigo. O texto está em 2 Reis 22. Eu já estou partindo para a parte final dessa palavra. Segundo Reis 22. A palavra profetiza aqui, a partir do 15, segundo Reis 22, a partir do 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou, a Josias, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Olha, gente, eu creio que hoje é noite de concerto nesse lugar. A chama da minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Aquilo que foi lido para o rei Josias, através da fã. Versículo 19. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou, quem está disposto a abrir o seu coração hoje àquilo que Deus está falando? Quem está nessa disposição? A profetisa falou aqui: já que você abriu o seu coração e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Ou seja, Deus estava poupando o rei Josias, porque ele se humilhou diante da palavra do Senhor. E a mesma oportunidade nós temos nesta noite de nos humilharmos diante daquilo que Deus está falando. E eu creio que Deus está falando à sua igreja. Tem que haver reparos nas nossas vidas, tem que haver conserto, tem que haver transformação, dia após dia. Precisamos das melhorias, precisamos repararmos as rachaduras, precisamos, amados, buscarmos a face do Senhor, com quebrantamento. Deus está na disposição de falar conosco todos os dias, mas será que nós estamos verdadeiramente com os nossos corações abertos para aquilo que Deus está falando? Porque às vezes, queridos, é aquilo que nós estamos ouvindo, e da maneira que nós estamos ouvindo é que nos interessa. Ou seja, eu acato aquilo que eu acho que é bom para mim, mas aquilo que verdadeiramente eu penso que não seja bom, não vou marcar, e continuo do mesmo tamanho, continuo da mesma maneira, pecando nas mesmas coisas. Enfim, não, tem que haver mudança de atitude, porque, amados, é aquilo que Paulo falou lá em Gálatas: Deus não se deixa escarnecer, vai chegar uma hora do tratamento. Isso é com todos. Isso é com todos. Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, se não colherá. Olha, amados, o povo já estava sentenciado. Deus tinha dado lá Deuteronômio 28 para o povo: aqui está a bênção e a maldição. A bênção se vocês procederem assim, a maldição se vocês procederem assim. Mas houve tanta impiedade, houve tanta rebeldia, houve tanta desobediência, o livro da lei foi abandonado. Quantas vezes a nossa Bíblia está fechada na nossa casa?
E Deus está lá clamando para que nós ouçamos a sua voz, mas nós usamos tantas outras coisas banais, redes sociais que nos tiram um enorme tempo, ao invés de nós estarmos verdadeiramente ouvindo a voz do Senhor para o quebrantamento, para uma mudança, para um conserto, para uma edificação do nosso templo, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E é necessário haver reparos. E aquilo que Deus falou a Salomão, gente, Deus dá novas oportunidades para novos concertos. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele poupou, ele livrou Josias, porque Josias se dispôs a estar na presença dele. E depois que Josias ouviu isso da parte da profetisa, olha o que ele fez, gente, acompanhe comigo. Se vocês estiverem com o texto aberto, acompanhe comigo tudo que ele fez. Só lembrando que ele foi aquele que fora profetizado pelo homem de Deus que veio de Judá, lá em 1 Reis capítulo 13. O profeta foi enviado de Judá até Betel, em Israel, para profetizar contra o rei Jeroboão, que tinha feito lá um altar de idolatria, fez lá um bezerro de ouro. Aí esse homem, de Judá foi lá para profetizar acerca exatamente do rei Josias, que o rei Josias ia chegar um tempo que ele ia reinar 300 anos depois. Isso aconteceu quando Josias foi lá e acabou com aquela idolatria, lá no tempo de Jeroboão ainda, que havia lá adoração num altar de idolatria. Vamos ler o texto, 2 Reis, capítulo 23, diz assim, para finalizar essa palavra: Josias renovou a aliança, ele chamou o povo, certo? E ele não fez acepção de pessoas, ele chamou os simples, ele chamou os importantes, ele chamou todo o povo para uma renovação diante da lei do Senhor. Depois disso, reconvocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu, o rei fez a leitura. Olha, para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Por que esse livro foi encontrado? Porque houve conserto, porque houve reparo no templo. Se continuasse o templo da mesma maneira, o livro estaria lá criando pó, criando poeira. Então, gente, só foi encontrado devido aos reparos do templo. E assim, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Depois disso, depois dessa reunião, gente, para a renovação da aliança, começou a faxina. Que tal nós, amados, a partir de amanhã começarmos uma faxina, limparmos tudo aquilo que está corrompendo o nosso coração, que está atrapalhando as nossas vidas, que está verdadeiramente sujando o templo. Que tal pedirmos uma orientação para Deus? Deus, onde que eu posso melhorar? Onde que eu preciso me consertar? O que que eu preciso reparar nas minhas vidas?
na minha vida. Versículo 4: o rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedrão, e levou as cinzas para Betel. Olha, gente, ele eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua. Olha quanta abominação aqui, irmãos. Aqueles que queimavam incenso a Baal, o povo adorava o sol, o povo adorava a lua, as constelações e todos os exércitos celestes. Será que no nosso meio ainda não tem alguém que veja o horóscopo? Vou ver amanhã um signo de peixes, o que tem para mim amanhã? Sou Áries, não, eu sou Touro, não, eu sou Leão. Gente, que bobagem. Mas será que não tem alguém que faça uma fezinha amanhã? Não, eu sonhei com um cachorro a noite inteira. Amanhã vai ser cachorro na cabeça. Gente, tem muito crente desse jeito ainda. Eu conheço alguns. Telecena. Grande é o mistério. Ainda fazem propósito: se eu ganhar, o dízimo é do Senhor. Vai ter uma negociação. Dou 90% para Deus, só fico com 10%. Gente, tudo que é lixo aqui, né? Tudo que é lixo, adoração ao sol, à lua, as constelações, olha, e a todos os exércitos celestes. Josias acabou com essa bagunçada toda. Acabou. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedrão, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações. Gente, eu nunca vi um relato assim tão profundo como esse na Bíblia, onde alguém chegou para aniquilar com todo o mal, mesmo, aniquilar com toda essa idolatria, mas olha tudo que ele fez. Também derrubou, versículo 7, as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres desciam para Azerá. Eu sabia, eu tinha conhecimento de prostitutas cultuais, mas de prostitutos cultuais, gente, com certeza sodomia que estava acontecendo, e vocês sabem do que eu estou falando. Prostitutos cultuais, culto a Azerá, cultos recheados de orgias sexuais, agrupamentos, terrível. Fique em pé para dar a impressão que está encerrando. Versículo 10 diz assim: também profanou Tofete, um lugar que era consagrado para sacrifício a Moloque. Lembrou do pé de moleque agora, né? Lembrou do pé de moleque. Ele derrubou os altares, profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Enfim, gente, aqui o autor de Reis, ele vai relatando até o versículo 25 toda a faxina, toda a limpeza que esse rei fez. Mas me chamou a atenção muito o versículo 25. E isso pode também acontecer conosco, se nós propusermos nos nossos corações andarmos plenamente e honestamente diante do nosso Deus. Versículo 25 para encerrar: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma
e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Feche teus olhos e que nós também, diante da leitura da Bíblia, diante desses exemplos maravilhosos desse homem, desse rei, que nós também possamos, amados, voltarmos a Deus de tal maneira que o Senhor receba a nossa oração através do nosso posicionamento, através daquilo que nós estamos dispostos a abrirmos mão para um concerto com o Senhor. E se porventura ainda há algum ídolo nos nossos corações, que o Senhor extermine ainda nessa noite, que o Senhor faça uma grande obra na nossa alma, que o Senhor faça uma grande obra no nosso espírito, que o Senhor faça uma grande obra no nosso corpo, que o Senhor faça uma grande obra na nossa mente, que o Senhor faça uma grande obra no nosso intelecto. Nós somos seres inteligentes e nós sabemos qual é a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, o que é necessário é nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário, eu quero isso para a minha vida, eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero me consertar antes que venha o juízo de Deus sobre a minha vida, porque o dia mal chega para todos nós. Mas se nós estivermos verdadeiramente com as nossas edificadas na casa, com as nossas vidas edificadas sobre a rocha que é Jesus Cristo, pode vir qualquer assolação, a casa não vai cair, porque ela está bem segura em Cristo Jesus. Porém, nós precisamos ouvirmos as suas palavras e praticarmos, assim como Josias ouviu, praticou, consertou, quebrantou diante de Deus, se arrependeu, fez o que era necessário fazer e foi poupado daquilo que viria como destruição de Judá, o cativeiro babilônico e todo o sofrimento do povo, mediante ali as coisas detestáveis que praticaram aos olhos do Senhor. Faça a tua oração pessoal agora. Creio que Deus está ouvindo o teu clamor e que o Senhor nos revela verdadeiramente qual é